Olá pessoal, professor Rafael, disciplina Segurança e Higiene do Trabalho 1, dando continuidade às nossas atividades aí. Temos aí, até passei para vocês na aula passada, a NBR 14280, que fala sobre o cadastro de acidente, como fazer as estatísticas, como saber se o acidente foi grave, a taxa de gravidade também e a frequência desse acidente. Então, eu passei a NBR para vocês lá no portal, lá nos arquivos, vão no item arquivos e procura lá, já temos lista sobre isso, uma introdução. E a gente chegou a hora de a gente calcular um pouco como essa taxa de frequência é. Então, estamos quase finalizando o módulo, faça as atividades, poucas pessoas estão fazendo as atividades, a gente tem que colocar a nota no portal, certo? Então, lá a gente trabalhou um pouquinho. Voltando à NBR aí, a gente trabalhou um pouquinho com as definições, aqui na página 6, só voltar aqui. Aqui fala um pouquinho das definições, avaliação da gravidade. Essa NBR, ela registro de acidente, todas as definições, registro de acidente, registro de acidentado, comunicação de acidente, estatística de acidente, análise de acidente dos empregados. Então, toda e qualquer definição sobre os termos está aqui na própria NBR. Dias perdidos também, incapacidade temporal ou total. Todas aqui, certo? O interessante é que vocês leiam a NBR, para a gente chegar aqui só e no ponto crucial aqui, né? São todas as definições, passamos exercícios sobre isso, o que é empregado, né? Registro do acidentado, que eu acabei de falar. Então, vocês conseguem... Deixa eu voltar lá para a página lá. Esse quadrante aqui, dias a debitar, quando se acontece um acidente, por exemplo, uma morte, a vida não tem valor, sabemos disso. Mas para a empresa, ela, na sua estatística, ela tem que constar a real gravidade da situação. Exemplo, suponhamos que eu estou numa empresa que teve 30 acidentes. Aí, de repente, eu vou trabalhar em outra empresa, 30 acidentes em um ano. Né? O cara caiu, tropeçou, machucou o dedo. Aí a gente vai fazendo os registros, certo? E eu tenho um acidente com uma morte fatal. A grosso modo, se a gente olhar pelas estatísticas, a gente vai perceber que 30 acidentes, em termos de quantidade, é maior do que um. Concordam comigo? Mas só que este um da empresa B é relacionado a uma morte. Então, a taxa de gravidade dessa empresa ela é bem mais alta, porque ela perdeu muito mais dias em função dessa morte, dias de trabalho, certo? Então, percebe-se que cada parte do corpo, terceira falange do dedo, primeira falange, tem os dias perdidos, 300 dias, né? Então, essa é a conta de quanto tempo vai se perder em função daquele acidente. Não é que a empresa vai parar relacionado àquilo. Para você não classificar o acidente no sentimento, no tocante, lá teve 30, lá acidentou mais. E a própria NBR também, ela usa uma expressão
importante que vocês vão ouvir falar em todo o decorrer da atividade de vocês. Acidente com afastamento e acidente sem afastamento. Aí aqui na própria NBR, ela tem como fazer a taxa de frequência, que nada mais é número de acidente vezes 1 milhão dividido pela hora homem exposição ao risco. E a taxa de gravidade, você transcorrendo aqui, é dias perdidos, dia que se perdeu, vezes 1 milhão pela hora de acidentado aqui, pela hora relacionada a risco. É muito simples. Dê uma lida vocês vão entender, né? Esses conceitos, os conceitos é importante que você leia. Então, o exercício é só uma introdução, vocês vão estar vendo mais isso no terceiro módulo aí, no segundo módulo, desculpa. Então, vocês aqui com um conceito básico. Eu coloquei um exemplo, né? Uma determinada indústria ocorreram no período de 12 meses, um ano, 9 acidentes, certo? Do trabalho, sendo que 3 deles são com lesão com afastamento e 6 com lesão sem afastamento. A empresa possui 1.000 empregados que trabalham em média 200 horas no mês. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Taxa de gravidade, saber a horas homens trabalhadas, exposição ao risco. O que ele me fala aqui? Isso é jogar na fórmula, né? 1.000 empregados, eles trabalham 200 horas mês, vezes 12 meses, que vai dar 2 milhões de horas trabalhadas. Então fica, né? Percebe, jogando na fórmula, número de acidentados, está falando o quê? 9 acidentes de trabalho, sendo 3 deles com lesão com afastamento e 6 com lesão com afastamento. Então a taxa de frequência, ela sempre vai ser com afastamento, não sem afastamento. O que é afastamento? O cara precisou ser afastado do local de trabalho. Ele pegou um atestado aí, ele ficou afastado 2 ou 3 dias. Então fica jogando na fórmula o número de acidente vezes 1 milhão dividido pela exposição do risco que nós encontramos aqui, né? 1.000 empregados vezes 100 horas, 12. Poderia ser no sexto mês, trabalhando 6 meses. Eu quero fazer essa análise só no primeiro semestre. Você vai trocar o número aqui. Então, 9 milhões dividido por 2 milhões e 400, 3,75 a taxa de frequência desse acidente. É uma taxa alta, né? Ela é uma taxa alta. A taxa ideal, não existe meta para acidente, mas a taxa ideal seria zero, tudo zero acidente, né? Mas a taxa média aí para a taxa de frequência fica em torno de 1,2 no máximo, uma taxa considerada. Certo, pessoal? Faça os exercícios, tenta resolver. Qualquer coisa, dúvidas no WhatsApp, né, portal da escola, e vamos que vamos. Até uma próxima.